Meu abraço a todos, a minha gratidão pela oportunidade de nós falarmos hoje de um ponto muito importante do Sermão da Montanha, não que todos os outros não sejam, mas o momento em que Jesus deixou para nós a oração para nós nos dirigirmos ao Pai em todos os instantes de nossa existência. Foi a oração, é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, se a gente for analisar o seu conteúdo, ela é composta de 7 petições. As 2 primeiras, Pai Nosso que estás nos céus, e santificado seja o teu nome, são 2 petições de louvor e glorificação a Deus. As demais que constam, as outras 5, ou seja, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos do mal, que assim seja. São 5 petições que nós fazemos relacionadas a nós e ao nosso semelhante. Ou seja, a nossa conduta pessoal e a nossa conduta perante o semelhante. Então, nós vamos começar a ver sucintamente o que significa cada uma dessas petições que constam da oração O Pai Nosso. A primeira, Pai Nosso que estás nos céus. Nós estamos glorificando o nosso Pai. Jesus poucas vezes se dirigiu a Deus como nosso Pai. Frequentemente ele fazia vosso Pai quando se dirigia diretamente a nós e o nosso compromisso. E muitas vezes ele falava do meu Pai, ou seja, daquelas obrigações diretas que ele havia assumido perante o Pai no desempenho da sua missão. Mas aqui a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso que estais nos céus. Então ele vem mostrar que Deus é o Pai de todos. É o Pai dele, nosso e de todos aqueles espíritos que estão jornadeando na sua trajetória evolutiva. Então, a base da oração do Pai Nosso é mostrar que Deus é o nosso Pai, acima de tudo. Que estás nos céus, ou seja, o céu não é um local, esse céu que nós imaginamos, mas mostrando que Deus é o Criador de tudo e de todos. O mundo em que existimos, o nosso espírito hoje em caminhada evolutiva e tudo que nós precisamos para esta caminhada. Então, ele está acima de todos e é o Criador de tudo. Santificado seja o teu nome, é o momento que nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos oferece e por tudo que Ele já nos ofereceu. Então, nós vamos santificar, nós vamos agradecer pelo pensamento, pelo sentimento e principalmente pela ação. Agradecer a nossa vida, o nosso corpo,
a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da melhoria espiritual. Então, nós estamos aqui para santificar a Deus através das nossas ações, da nossa melhoria, através daquilo que de melhor possamos oferecer em nossa jornada. Aí a outra petição: venha a nós o teu reino. Nós estamos pedindo que o reino de Deus se instale em nós. E o reino de Deus é o reino da felicidade. Mas quando nós pedimos que este reino venha até nós, nós temos que dar a nossa contrapartida. Quando nós queremos que a luz se faça em nossa casa, nós temos que fornecer os fios, os interruptores, a lâmpada, para que a luz possa ser acesa. Isso também quando nós, na oração do Pai Nosso, pedimos para que o reino de Deus venha até nós. Então, nós precisamos oferecer as condições para que esse reino se instale em nosso espírito. A outra: seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Olha que petição importante. Nós estamos pedindo que a vontade de Deus seja feita. E como que a vontade de Deus é realizada? Através da oportunidade que Ele nos dá, pela reencarnação, de refazermos caminhos. No refazimento desses caminhos, muitos de nós pedimos aquilo que nós necessitamos para quitarmos dívidas. Então aqui nós estamos pedindo que a vontade dele seja feita, ou seja, através das escolhas que fizemos para nos redimirmos. Então nós temos que ser humildes, nós temos que aceitar as condições que surgem na nossa existência como aquela oportunidade que nos é oferecida para quitar dívidas. Então, essa solicitação, ela exige muita humildade, muita renúncia, muita aceitação, muito desprendimento, para que nós possamos reconhecer a vontade de Deus e a elas cumprirmos com toda a fé que podemos trazer em nosso espírito. A outra petição é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós estamos pedindo, sim, o pão do corpo, porque se não alimentarmos o nosso corpo, ele perecerá, ele não conseguirá desempenhar as funções que necessitamos para aprimoramento do nosso espírito. Mas esse pão nosso é, primeiramente, aquele pão espiritual, aquele pão que necessitamos para alimentar a nossa alma, para alimentar o nosso momento que estamos vivendo. Aquele pão que vai nos fortalecer a fé, a paciência, a coragem, a determinação, a disposição de reconhecer Deus como Pai e executar as suas vontades. Então, é aquele pão que nós vamos alimentar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa vontade. E o pão que vai alimentar o nosso corpo. Meimei tem um livro chamado Pai Nosso, e quando ela explica essa petição, ela nos conta uma história muito interessante para a gente lembrar. Havia um professor que lutava com um grande problema com os alunos da sua sala de aula. De repente, eles começaram a
se interessar por leituras agressivas, leituras de ídolos que falavam palavrões, que tinham reações violentas, que não cumpriam com as suas obrigações. E isso tudo começou a criar um clima de tensão, de revolta, de indisciplina entre os alunos e de reações agressivas entre eles. E aí o professor estava muito preocupado. Eles não queriam mais ler os bons livros, eles não queriam mais fazer as atividades que eram necessárias para o seu aprendizado. E o professor pensou, e um dia, quando foi a hora do lanche, da merenda, ele conduziu todos os alunos ao refeitório. E quando lá chegaram, os alunos se revoltaram profundamente, porque no lugar da merenda habitual havia pão estragado, maçã apodrecida, batata podre, geleia misturado com terra, e os alunos ficaram extremamente indignados. O que era aquilo? O que o professor estava pensando? E aí ele disse para os alunos: meus filhos, se não podemos dispensar um alimento puro em benefício do nosso corpo, precisamos também de um alimento sadio para a nossa alma. O pão garante a nossa energia física, mas a leitura é a fonte da nossa energia espiritual. Os maus livros, as reportagens infelizes, as difamações, as aventuras criminosas representam substâncias apodrecidas que nós absorvemos, envenenando a vida mental e a nossa vida espiritual. Se gostamos de refeições saborosas para o nosso corpo, procuremos também a leitura e a conduta de páginas e ações edificantes para alimentar a nossa alma. Os alunos se retiraram e o professor, a partir dali, começou a perceber que eles novamente foram modificando a sua maneira de ser e começaram a se voltar para as ações edificantes. Então, que essa lição também possa nos orientar no momento das opções que fazemos de leituras, de pensamentos, de sentimentos e da nossa ação. A outra petição também é muito importante. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então nós estamos aqui pedindo perdão para Deus. Agora, como nós vamos pedir perdão para nós se nós não perdoamos alguém que nos ofendeu? Então, Jesus ensinava: quando fores orar, feche a porta do seu quarto íntimo e que seu coração esteja leve e sem nenhuma mágoa, sem nenhuma pendência. Resolva tudo do lado de fora e coloque-se de coração aberto para entrar em contato com Deus. Então, esse pedido é extremamente importante. Então, necessitamos de perdão, queremos, mas o perdão de Deus é através de oportunidades de corrigenda. Agora, temos também que oferecer essas oportunidades de corrigenda àqueles que nos ofenderam. Não na mesma moeda, mas com oportunidades e procurando tirar do nosso coração toda a mágoa que ainda podemos ter em relação a qualquer um que nos tenha ofendido minimamente que seja. E aí nós pedimos a última petição: não nos deixes entrar em tentações e livra-nos do mal. É uma petição também extremamente importante.
nós pedimos para que Deus nos proteja, que evite que nós cometamos o erro. Então, se nós pedimos, nós temos que dar condições para que esse auxílio se faça presente. Uma pessoa que fica mal-humorada, revoltada, atirando espinhos para os semelhantes, como é que ela quer receber flores? Então nós precisamos atribuir, nós precisamos doar aquilo que temos de melhor, para permanecermos numa faixa de vibração onde teremos a assistência dos melhores espíritos em nosso favor. É que nem aquele rádio. Se a gente sintoniza numa emissora de músicas elevadas, que nos faz fluir no tempo de uma forma tranquila, nós ali optamos por isso. Mas se a gente coloca numa emissora com notícias trágicas, nós também vamos nos situar ali. Então, procuremos nos manter numa vibração positiva, porque mantendo-nos nesse nível de vibração, o auxílio de Deus para nos livrar dos maus, como aqui pedimos, dos males, ele se fará presente instantaneamente. E assim nós terminamos com a oração do Pai Nosso, dizendo assim seja, ou como alguns dizem, amém, ou seja, concordamos, Senhor, com tudo aquilo que nós pedimos. Então essa oração é a oração que nós devemos ter em nossa mente, sempre nos dirigindo a Deus, Pai e Criador de todos nós. O nosso abraço, nossos votos de muita paz, muita tolerância, muito discernimento nesses momentos que nós estamos vivendo de testes, de aprimoramento para o nosso espírito. Um abraço a todos.